Fala meu querido, fala minha querida, dando sequência à nossa aula. A gente falou das eras aí, a gente falou do conceito, falou das eras e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais teóricos. O principal teórico, que a gente vai chamar de pai do controle estatístico, é quem nós chamamos de Walter Schwartz. Você tem que remeter à nossa última aula, quando eu falei lá da ênfase no processo, que nada mais era do que você colocar o processo dentro de um gráfico de controle e esse controle você avaliar se estava indo bem ou indo mal. Por exemplo, vem comigo que a gente vai fazer aqui no quadro. Eu tenho um gráfico, tenho dois gráficos aqui. Um gráfico eu vou chamar de gráfico 1 e outro gráfico eu vou chamar de gráfico 2. No gráfico 1, eu vou perceber que ele está sendo chamado de um gráfico estável, certo? Gráfico estável por quê? Vamos supor que eu crie dois limites aqui, o limite superior e o limite inferior, e que eu coloque que essa determinada peça deve ter 5 centímetros. O limite superior irá esperar uma peça de no máximo 6 centímetros e o limite inferior de no máximo 4 centímetros. Você percebe que eu estou dando a margem de 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. Se você for fazer uma avaliação dos pontos que seriam os produtos aqui, você vai deflagrar que em nenhum momento nenhuma peça supera nem inferior nem superiormente a nossa margem de erro. Então você percebe que está muito saudável, todas as peças acompanham uma rede normal e aproximam-se muito mais do nosso eixo mediano, intermediário, do que ao topo tanto superior quanto à base inferior que você tem aqui. E por isso que eu chamo esse gráfico de gráfico estável. Para nosso querido Walter Schwartz, aqui eu poderia dizer que esse gráfico está tudo ok com ele, esse é um gráfico estável, é o que ele gostaria que acontecesse dentro da sua organização. O que ocorre é que nem todos são assim, e aí ele chamaria de gráfico instável aqueles gráficos que representassem dentro da mesma lógica. Você pode continuar entendendo 6 para mais e 4 como limite inferior. Como você pode deflagrar aqui, você tem em determinados momentos peças produzidas que fogem do que ele trabalhou como margem. Por isso que ele chama esse de gráfico instável, porque nesses momentos aqui eu precisaria parar a minha produção e perceber o que está acontecendo de errado na minha produção. E é isso que Walter Schwartz trouxe para nós, para a administração, esse gráfico de controle que visa avaliar e perceber quando que está acontecendo o erro no processo produtivo, tá ok? Além disso, é importante você também perceber que ele foi um dos responsáveis, ele foi o responsável pelo desenvolvimento inicial do ciclo PDCA, planejamento, ação, correção e ação corretiva, Plan, Do, Check ou Control e Act, certo? Ele foi o desenvolvedor inicial do PDCA. Por mais que, claro, você tenha o William Deming como o maior difusor dessa ferramenta e também como o maior pai da qualidade, você tem que prestar atenção e perceber que Walter Schwartz também foi um cara, também não, né? Foi o desenvolvedor inicial e se você estiver estudando por um material um pouquinho mais técnico, digamos assim, um pouquinho mais aprofundado, mais transversal, talvez se você está na universidade, fazendo faculdade de administração, você pode encontrar o ciclo PDCA como o ciclo de Schwartz. Você pode encontrar essa nomenclatura, não se desespere, tá ok? Então esse é o nosso teórico Walter Schwartz. Depois de Walter Schwartz, vem o cara que eu diria para você assim, Marco, se eu tiver 1 minuto para estudar os teóricos da qualidade, o que eu devo estudar? Estuda William Deming, tá tudo bem. William Deming é o pai da qualidade dentro da administração, porque ele foi o cara que ele era norte-americano, ele nasceu nos Estados Unidos, ele era norte-americano e ele tentou incutir essa cultura da qualidade na época nos Estados Unidos, mas não conseguiu naquele período. E em 1947, quando enviado para o Japão para reconstruí-lo no pós-guerra, ele começa a incutir essa cultura da melhoria contínua, dos círculos de controle de qualidade, essa filosofia Kaizen, e numa troca, claro que uma troca com o modelo japonês, com o seu entendimento de qualidade, ele consegue sim implementar e auxiliar, ampliar e aprofundar o ciclo de Schwartz, o ciclo PDCA.
certo? E aí ele volta para os Estados Unidos com esse reacender de ideias, se tornando a maior referência que a gente tem hoje ainda do conceito de qualidade. No Brasil nós temos um indivíduo, um homem, um notório homem, que chama Vicente Falcone, e o Vicente Falcone, hoje consultor e membro do conselho da 3G Capital, empresa de Jorge Paulo Lemann e sua trupe, né? Márcio Teles e Beto Sicupira, ele é um dos grandes homens da gestão no Brasil e ele é um dos grandes implementadores e defensores do ciclo PDCA até os dias de hoje, professor Vicente Falcone. Então é importante que você leve isso em consideração, que é um termo, apesar de a gente estar falando de algo lá de 1947 até os dias de hoje, é algo muito bem utilizado, tá certo? Então por isso que ele ainda é o pai da qualidade. Sendo assim, é importante você perceber que alguns conceitos você tem que lembrar. Por exemplo, o Kaizen, que significa dizer que a melhoria é algo positivo, a mudança como algo positivo, é isso que a filosofia Kaizen quer dizer, o que significa dizer que essa mudança tem que acontecer e você tem que instaurar no seu grupo de equipe, você tem que instaurar na sua equipe essa cultura da melhoria. Por isso que a gente vai chamar isso de melhoria contínua. Quando a gente for falar de gestão de processos, você vai ver lá as técnicas de aprimoramento de processo, melhoria contínua é uma das principais técnicas, fomentação dos círculos de controle de qualidade, que é um grupo de pessoas envolvida na busca da qualidade, percebendo que essa qualidade é sempre algo incremental. O que quer dizer algo incremental? Quer dizer que é algo que vai acontecendo aos poucos, porém permanentemente. Tempo todo, um pouco. O tempo todo, um pouco. Esse é o algo incremental. Implementou a liderança executiva, entendeu, como a gente fala, que o William Deming é o pai da era da qualidade total e o principal conceito da qualidade total é justamente essa percepção de que todos devem estar envolvidos no processo da qualidade e aprofundou o ciclo PDCA de Schwartz, tá ok? Bom, você tem aqui os 14 princípios de Deming. Antes de eu ir para cada um dos princípios, fazendo uma explicação sumária de cada um deles, é importante que você perceba que esses princípios, são traduzidos e não necessariamente seguem a mesma ordem. Se no material de estudo que você tem, a gente tem uma ordem um pouquinho diferente, ou a gente tem uma palavrinha ou outra que não aparece, não se desespere. Os 14 princípios são exatamente esses. Eu trago esse porque eu acredito que é uma autoria um pouquinho mais próxima da tradução e, além disso, mais didática, tá ok? Então por isso que eu optei por esses 14 princípios descritos dessa forma. Mas se você tiver alguma diferença pequena, claro, você perceba que não vai ser nenhuma tragédia para nós, tá ok? Então vamos lá, primeira delas, que inconstância no propósito. Qual que é o propósito? O propósito é a melhoria. Então a busca não só como uma meta, não, a qualidade não é uma meta, como a gente vai ver lá em CROSM na próxima aula. A qualidade, ela é um propósito, ela é um objetivo mais amplo, ela é uma diretriz, mais do que objetivo, ela é uma diretriz. Adote uma nova filosofia, a filosofia da qualidade, acabe com a dependência da inspeção, como você viu na nossa aula anterior. Se não viu a aula anterior, veja, você tem que prestar atenção no início da qualidade. Então acaba com aquela dependência lá no final do processo, verifica a qualidade nas etapas anteriores também. Elimine a prática de priorizar negócios com base no preço, busque baixar o custo total. Se você pensar de maneira rápida que o preço nada mais é do que o custo com uma margem de lucro, se você quer aumentar o seu lucro, você tem duas chances. Ou você aumenta seu preço ou você baixa o seu custo. O que Deming está querendo dizer aqui é o seguinte: para de ficar pensando em aumentar o preço, aumentar o preço, aumentar o preço e tenta diminuir o custo da sua organização, tá ok? Melhore constantemente o sistema de produção de serviços, perceba a melhoria contínua como algo importante de ser dito, estabeleça o treinamento no trabalho, o treinamento on the job. O que é isso, pessoal? É quando você vai no supermercado, não tem aquele cara, estou aprendendo, em treinamento, então já está trabalhando, ele vai treinando no trabalho, percebendo quais são as diferenças. Estabeleça a liderança executiva, elimine o medo da inovação, quebre barreira entre departamentos. Aqui, pessoal, a gente passa a ter uma percepção por processo, uma percepção mais horizontalizada, menos verticalizada, menos top-down,
tá certo? Elimine slogans, exortações ou metas. Não é meta, é propósito, são coisas bem diferentes. Propósito é valor, propósito é princípio, é crença. Meta é 1 ou 2 ou 3, certo? Cuidado com isso. Remova a barreira das pessoas sentirem orgulho do seu trabalho. Busque e tenha um programa de educação para a auto-melhoria e de alta melhoria. E a transformação é tarefa de todos. Aqui seria o ponto mais básico. Se você reconhece o princípio 14, você entende que é de Deming, porque Deming sempre coloca o conceito da qualidade como um conceito focado no todo, no grupo, muito mais do que em um indivíduo separado do outro. Certo, meu querido? Certo, minha querida? Segura a ondinha aí, vamos dar continuidade, agora eu vou falar dos autores da qualidade, dos próximos 3 que faltam para finalizar essa parte da matéria, ok? Continua comigo, até mais, tchau, tchau.